Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Mauro e essa é mais uma aula de sistemas dinâmicos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o circuito RC série e a gente vai tentar encontrar a resposta ao degrau para esse circuito, tá? Considerando como entrada uma fonte de tensão, que no caso é um degrau, tá? Então ela tem essa forma de onda, ou seja, ela é zero enquanto esse interruptor estiver aberto, e quando esse interruptor fechar, a gente aplica uma tensão contínua no nosso circuito, tá? E de 1 volt, tá? 0 de 1 volt, essa é a função do degrau, porque ela tem formato de degrau, né? E o que a gente vai entender por saída é a tensão em bornes do capacitor, tá? E na aula passada, que vocês podem acessar aqui embaixo, a gente encontrou que a função de transferência desse circuito é dada por 1 sobre RCS mais 1, tá? Então vejam a aula, se vocês não viram ainda, vejam a aula aqui embaixo antes de ver essa aula, tá? Agora a gente vai encontrar a resposta ao impulso. Desculpa, a resposta ao degrau, tá? Não ao impulso. Resposta ao degrau, essa é a função do degrau. Então a gente tem que nosso V de t, se a gente está falando de um degrau, é uma função, é 1 para t maior ou igual que 0, tá? Se é 1 para t maior ou igual que 0, qual é a transformada de Laplace, né? Qual é a transformada de Laplace da entrada? Qual é o V de S? Tá? A gente lembra da tabela de transformada de Laplace, tá? Que mapeava uma função do domínio do tempo para uma função no domínio da frequência S. Se no tempo a gente tem uma constante K, na frequência a gente tem a constante dividido S. Tá? Então no tempo, no caso, eu tenho 1. Então na frequência eu vou ter 1, a constante, dividido por S. Tá? Constante 1, né? Ela é constante ao longo do tempo. Então se mapeia em 1 sobre S. Ok. Agora eu vou lembrar que a minha função de transferência é a relação entre a transformada de Laplace da saída dividido a transformada de Laplace da entrada. Tá? Então é o VC de S dividido o V de S. Tá? Bom, e isso tem que ser igual a, como está escrito aí, 1 sobre RCS mais 1, que a gente encontrou na aula que está aqui embaixo. Tá? Agora eu vou pegar esse V de S e vou passar multiplicando aqui. Então eu tenho que o VC de S, depois eu quero encontrar a resposta no domínio do tempo, né? Então se eu quero encontrar a resposta, eu quero encontrar a saída. Então eu quero encontrar qual é a expressão dada para o meu voltímetro aqui, quando na entrada eu colocar esse sinal aqui. Tá? Eu quero encontrar essa função da saída, mas no domínio do tempo. Então primeiro eu vou encontrar o VC de S, né? A saída, mas no domínio da frequência. E depois eu vou fazer a antitransformada de Laplace, ou a transformada inversa, e vou ter o VC de t, que é o procurado aqui, tá? Que é a resposta do meu circuito. Tá? O VC de S daqui vai ser o V de S dividido RCS mais 1, tá? Mas o V de S é a transformada de Laplace da entrada, e é 1 sobre S, tá? Então isso aqui vai ser 1 sobre S, que multiplica a RCS mais 1, tá? Essa é a expressão no domínio da frequência da minha saída, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Se eu quero o VC de t, o VC no domínio do tempo, simplesmente eu encontro a transformada inversa disso aqui. Só que do jeito que está escrito, é difícil eu fazer a transformada inversa, tá? Se eu olhar para a tabela, eu não vou encontrar uma função parecida com essa, então é um pouco trabalhoso. Tá? Então eu vou trabalhar matematicamente essa equação, vendo que no denominador tem um produto de dois polinômios, tá? De dois polinômios em S. S vezes outro polinômio em S. Tá? Vendo isso, eu vou, ao invés de multiplicações, eu vou tentar escrever isso como soma de polinômios. Por quê?
Porque se eu escrever como soma é mais fácil, porque a transformada de Laplace é um operador linear. Então a transformada de uma soma, ou a antitransformada de uma soma, é igual a antitransformada de cada termo. Tá? É a soma das antitransformadas. Tá? Se eu tiver o produto, não. Tá? Um produto de funções não tem como uma convolução, então é mais complicado ainda. Então não me ajuda. Então eu vou tentar escrever isso aqui de uma forma diferente antes de encontrar o VC de t, antes de antitransformar. Tá? Mas só lembrando que agora eu só vou usar artifícios matemáticos. Eu tenho 1 sobre S que multiplica RCS mais 1. Tá? Isso eu vou fazer uma expansão em frações parciais. Tá? Eu vou dizer que isso pode ser igual a uma soma de duas frações. De um A, que eu vou tentar encontrar um número A, que eu não sei em princípio quanto vale, dividido o primeiro fator que eu tenho aqui no denominador, dividido o S, mais o B, dividido o segundo fator, que é o RCS mais 1. Tá? Ok, então eu vou dizer que minha função de transferência, minha saída, né, o VC de S, vai ser igual a um número A dividido um S mais outro número B dividido RCS mais 1. Isso se chama expansão em frações parciais, tá? Que é um artifício matemático para a gente reescrever esse polinômio, tá? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar essas duas frações. Então eu vou ter aqui 1 sobre S multiplica RCS mais 1 será também igual a... Eu vou encontrar um denominador comum, primeiramente, para somar essas duas frações. Tá? Eu vou somar, então eu vou ficar S vezes RCS mais 1. Tá? E agora como é que eu somo frações? Primeiro eu encontro um denominador comum. Tá? Isso é como a gente fazia no ensino fundamental. Então eu encontro o denominador comum e agora faço esse denominador dividido S e multiplico pelo A. Lembram? Denominador comum, dividir por aqui e multiplicar aqui. Tá? Se eu dividir pelo S, vai ficar esse fator aqui. E isso eu vou multiplicar pelo A. Então eu vou ter RCS mais 1, tá? Vezes o A. Fiz isso, dividido o S e multipliquei pelo A. Agora eu faço o mesmo aqui, para somar a fração. Pego tudo isso, divido por esse fator e multiplico pelo B. Se é tudo isso eu dividir por isso aqui, vou ficar apenas com S. Então eu vou ter S vezes B. Tá? Dessa equação, eu vejo que eles têm o mesmo denominador. Tá? Então esses denominadores podem ser simplificados. Tá? E finalmente eu tenho essa equação aqui. Tá? Que 1 tem que ser igual a RCS mais 1 vezes A mais S vezes B. E isso é um polinômio em S. E esse polinômio vale para qualquer valor de S. Tá? Então agora o que eu vou fazer é dar algum valor para S e obter os valores de A e de B. Com dois valores que eu dou para a variável S, eu tenho duas equações em A e B e encontro os valores de A e de B. Por quê? Porque é um polinômio de S, então ele se satisfaz por qualquer valor de S. Tá ok? Ok, vou só reescrever essa equação aqui. Tá? Então eu tenho que meu VC de S, a saída é isso aqui, é um A dividido S mais B dividido RCS mais 1. E o polinômio em S, que eu tenho que resolver isso aqui e encontrar os valores de A e de B. Tá? Para depois reescrever aqui. Então eu vou encontrar valores de A e de B, vou reescrever aqui e vou expressar de uma forma diferente a minha saída do domínio da frequência para ser mais fácil de antitransformar. Ok? Vamos lá. Então isso aqui é válido para qualquer valor de S. Então imagine que isso tem que ser válido para S igual a 0. Tá? Se isso é válido para S igual a 0, para S igual a 0 o que eu tenho? Que 1 tem que ser igual a RC vezes S, mas S é 0, então isso aqui desaparece. Tá? E fica 1 vezes A. 1 vezes A é 1. Mais S vezes B, mas S é 0. Então eu tenho 0 vezes B, que é 0. Então olha só, eu já tenho que A é igual a 1. Já encontrei o meu primeiro número aqui, o A. Agora eu tenho que encontrar o B. Para encontrar o B, eu vou colocar um valor bem estratégico para S.
para fazer com que esse coeficiente que acompanha o A se anule. Então, eu vou pensar no número assim. Se S for igual a menos 1 sobre RC. Tá? Aqui eu colocar 1 sobre RC, o RC do numerador se cancela com o do denominador. E vai ficar menos 1, porque eu coloquei menos aqui. Menos 1 mais 1 fica 0. E 0 multiplicado por A fica 0. Então, se S tem esse valor, eu vou ter que 1, tá? O 1 que está aqui tem que ser igual. Isso fica 0. E vai ser S vezes B. E S menos 1 sobre RC vezes B. Então, daqui, eu passo o RC multiplicando para cá e obtenho o valor de B. B tem que ser igual a menos R vezes C. Correto? Ok. Agora, eu vou reescrever esses valores de A e de B nessa equação, tá? Para obter o seguinte. Ok. Então, eu encontrei que o A é 1 e o B é igual a menos RC, tá? Eu dei aqueles valores de S, vocês querem testar com outros valores de S, vocês também podem, e vocês vão encontrar os mesmos valores para A e B, tá? Só que vocês vão ter duas equações para resolver. Ok, agora eu vou substituir o A e o B que eu acabei de encontrar. Então, o VC de S vai ser 1, o A, né, que é 1, sobre S, mais o B, que eu coloco então um menos, porque o B é negativo, RC sobre RC, que multiplica S mais 1, tá? E eu trabalho um pouquinho mais essa expressão. VC de S, então eu posso expressar como 1 sobre S, menos... Aqui eu vou tirar eu tenho um fator multiplicado pelo S, tá? Isso aqui costuma ser ruim, tá? Porque eu estou pensando que isso aqui pode ser um deslocamento na frequência, tá? O S deslocado em alguma coisa. Mas para ser deslocamento na frequência, o S tem que estar sozinho, ele não pode estar multiplicado por nada, tá? Então eu vou pensar assim, RC dividido, e eu vou colocar em evidência o RC, que multiplica o S, mais 1 sobre RC, tá? E o meu RC se simplificam, tá? E eu tenho finalmente que VC de S é igual a 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1 sobre RC. Tá? Ok. Agora, vejam bem, eu tenho novamente uma expressão em VC de S, mas diferentemente daquela que eu tinha um produto, aqui eu tenho somas. E a antitransformada de uma soma é soma de antitransformadas. Então agora eu posso antitransformar e encontrar minha saída, tá? Minha resposta aqui, minha saída, o VC de T, que é a resposta a esse integral. Então o VC de S vai ser antitransformo cada termo. Antitransformada de 1 sobre S é muito fácil, né? Porque se é uma constante dividido S, no tempo é só a constante. Na frequência eu tenho 1 dividido S, então no tempo eu tenho 1, tá? Aqui eu também tenho, em princípio, 1 sobre S, tá? Mas o meu S está deslocado. Então isso aqui é um deslocamento da frequência. Para quem não lembra como é que era o deslocamento da frequência transformada de Laplace, assista o vídeo aqui embaixo. Tá? Tem um vídeo na sala passada que a gente viu a propriedade do deslocamento na frequência. Tá? Então, para o deslocamento na frequência, eu imagino primeiro que eu tenha 1 sobre o S. Esqueço instantaneamente esse deslocamento. Tá? Então, a transformada de 1 sobre S é 1. Tá? Agora eu lembro que eu tenho um deslocamento. Tá? E o deslocamento diz o seguinte, que se na frequência eu tenho uma função de um S deslocado em um A, no tempo eu tenho a função sem deslocar vezes E na AT. Tá? Minha função sem deslocar é o 1, é a antitransformada de 1 sobre S, quando eu esqueci do deslocamento. Agora eu tenho que multiplicar por E elevado na AT.
Mas veja que a propriedade diz se na frequência o deslocamento é negativo, ou seja, tem menos alguma coisa. Se eu tiver S menos alguma coisa, no tempo é positivo. Como aqui eu tenho mais, no tempo tem que ser negativo. Eu tenho que trocar o sinal aqui do deslocamento, tá? Tem que ter cuidado com isso. Então vai ser E na menos 1 sobre RC T. Tá? Essa é a tensão em bordas do capacitor em função do tempo. Tá. Vamos fazer algumas análises para ver se isso aqui faz sentido. Se essa é de fato a resposta ao degrau. Tá? Vamos lembrar uma coisa. O capacitor em corrente contínua, se é regime permanente, ele atua como o quê? Como um circuito aberto. Tá? Então, a tensão desse capacitor ela vai se carregar com a mesma tensão da fonte. Se eu pensar para o T tendendo a infinito, T tendendo a infinito, E elevado na menos infinito, ou seja, será zero. Tá? Vocês podem testar isso na calculadora. Você pega E e eleva a menos um número muito grande. Tá? Isso vai ser próximo a zero. Então, se T tende a infinito, o que eu vou ter será o VC de S igual a 1. E 1 é exatamente a tensão que eu apliquei na entrada. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai ser um circuito aberto, ele vai se carregar com a mesma tensão da fonte. As cargas da fonte vão vir aqui, porque aqui a fonte é uma corrente contínua. E o circuito vai ficar aberto, e a corrente vai para zero. Tá? Agora, se o tempo é muito próximo de zero, tá? Isso aqui, E elevado a zero é 1. Se eu imaginar exatamente em zero, em T igual a zero, E elevado a zero é 1, eu vou ter 1 menos 1, e 1 menos 1 é 0. Tá? E é o que acontece realmente aqui. Tá? Porque em T igual a 0, que eu fechei esse circuito, descobri que o capacitor estava descarregado, que é uma suposição de condições iniciais nulas. Tá? Então essa equação faz todo sentido. A gente usou aqui a antitransformada de Laplace, a gente usou primeiramente o modelo na função de transferência e a antitransformada de Laplace para encontrar a resposta ao degrau. Tá? Se eu fazer um gráfico aqui dessa saída, VC de S, em função do tempo, eu vou ter que ela começa em zero, não tem nenhuma carga no capacitor, e logo o capacitor se carrega até chegar próximo a 1. Tá? Tende a 1 para T tendendo a infinito, tende a 1 volt, porque 1 volt é a tensão de entrada. Tá? Ok, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.